Bom, uma coisa super importante que eu quero falar antes de qualquer coisa é que hoje a gente estava na praia. Vocês viram, né? Sabia que sim. E a gente observou uma mãe com uma bebezinha pequenininha. E aí a bebê começa a chorar. E aí a mãe imediatamente começa a entregar tudo para aquela bebê parar de chorar e se tornar feliz. E esse é o princípio dessa anatomia do vício, né? Esse primeiro circuito que a gente cria. Ou seja, a primeira informação é que se eu sofrer, eu ganho coisas. Se eu ficar mal, eu tenho recompensas, né? Então, se eu ficar de fato irritada, triste, eu tenho recompensas. E isso vai se dando ao longo de muitos anos. Por quê? Porque as mães e os pais, mas mais as mães, não têm estrutura emocional. Então, o que acontece? O que a gente deveria fazer, como eu fiz com os meus filhos? Jamais pegar a criança quando ela chora. Enquanto ela está chorando, você não pega. Você vai lá, olha se essa criança está bem e deixa chorar. Quando ela para de chorar, você pega a criança. Porque você vai criando uma outra informação, outro circuito, outro caminho neural. O que eu vejo muito com as mães? Eu vejo elas terem pena dos filhos quando sofrem e tentarem recompensar os filhos quando sofrem. Elas não têm estrutura emocional, tolerância, que foi aquilo que a gente explicou ontem, não toleram dor e sofrimento, porque elas têm um sistema de vício muito intenso em busca de recompensa. Então, todo esse caminho que a gente viu ontem, que a gente estudou, como que é ativado no cérebro esse nosso circuito de recompensa, isso está muito agravado na maioria das mulheres. Os homens, às vezes, até tentam interferir na educação, dizendo, não dá, não faz agora, não recompensa, porque se você fizer isso vai ser ruim, né? Porque os homens têm mais tolerância, porque a gente tem uma informação na sociedade de que mulheres são mais sensíveis. Não, a gente é ser humano, não tem essa de ser mais sensível, não. Toda a nossa estrutura para sofrimento, para recompensa é igual, né? Tanto os meninos como as meninas. Mas a gente educa de fato diferente os homens das mulheres e isso beneficia muito os homens, eles toleram mais essa questão de aguentar o desconfortável, de aguentar. Então, aquela crise de abstinência que a gente viu que nos homens é menor do que nas mulheres. Eles só vão para isso quando eles estão no limite mesmo. A mulher, o limiar é muito curtinho assim. Ela não tem nem um pouco de estrutura. Então é interessante a gente falar isso, porque tem muitas mães que se sentem culpadas quando elas estão dando limites. Por quê? Porque os filhos vão espernear, vão sofrer, mas eles vão de qualquer jeito. É isso que a gente tem que entender. Só que de uma forma, nossa conduta agrava esse filho e vai levar esse adulto a ter uma vida de insatisfação, de ficar criando insatisfação para ter recompensa, e a outra forma vai criar um adulto saudável, tá? Então, mais uma vez, a gente entende que a gente precisa voltar lá para a origem de onde tudo isso começou, né? Porque hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer a cura energética dos vícios e compulsões. E a gente desconsidera, porque o argumento geralmente mas coitadinho, eles ainda não têm esse entendimento, né? Eles não têm essa estrutura. Não, é mentira, ele não tem um entendimento mental. Só que quais são as primeiras ferramentas que a gente tem para sobrevivência? São essas.
Então, e qual que são as coisas que as ferramentas, os registros que ficam mais fortes? São esses, que são os primeiros, e é aquele que você registra como o que funcionou para manter a sua vida. Só que isso funciona para o filho até a idade adulta. Então, mesmo quando que o filho depois faz esse showzinho com os pais de sofrimento, eles continuam conseguindo, porque essa mãe, ela vai tendo cada vez menos tolerância para o sofrimento do filho, que não é um sofrimento, na verdade, né? Então, se a gente como pai e mãe, a gente não percebe isso, a gente contribui de forma muito negativa. E aí a gente cria adultos extremamente que estão agravados nessa estrutura de recompensa, portanto, são viciados em sensações, só buscam sensações, né? Não necessariamente a gente viu que é álcool, que é cocaína, mas não importa. O malefício é tão grande quando a gente consome sensação. Tanto que no jogo você não está consumindo. Quando você é viciado em jogo, você não está consumindo nenhuma substância química, um entorpecente. Você está criando ele dentro de você com sensações. Você tá criando essa química forte. Você não precisa ingerir de fora, você cria dentro, né? Na compulsão, a gente tem muito isso também. Então, toda essa estrutura, né, desses neurotransmissores que no final vão liberar a dopamina, ele não precisa de uma droga, como a gente conhece. Ele precisa do estímulo forte, da sensação forte, né, para gerar mais forte ainda esses estímulos que se tornam viciantes, porque é viciante para o nosso cérebro, né, também. Então é importante a gente entender que vícios em sensações nos agravam como se a gente tivesse viciado em qualquer outra substância. Pode ser medicamento, pode ser entorpecentes, enfim. Álcool, cigarro, não importa muito. Tem gente que não tem isso. Tem gente que tem uma educação, e aqui é interessante, a gente vê que, por exemplo, na Alemanha, os pais, eles educam bem os filhos. Você vê que eles optam por ter filhos mais velhos, eles criam toda uma estrutura para a educação dos filhos. A casa, ela é projetada não só para adultos, é projetada também para crianças. Então você vê que as tomadas já são pensadas para as crianças e para idosos também. Então é uma forma melhor de se pensar, e eles se preparam para a educação dos filhos. Eles leem muito, eles acabam tendo essas informações que a gente nem liga, né? Que a gente vai indo na ignorância e acaba agravando muito. Tem muito problema por conta disso, né? Desses estímulos que a gente vai gerando. Então, os ingleses também, eu acho que eles têm uma educação muito boa. Você vê que na escola eles já têm uma preocupação de inserir música, né, instrumentos musicais, uma série de coisas que trabalham áreas diferentes do nosso cérebro também. E isso propicia muito que a gente tenha uma estrutura não só projetada para ganhos, mas também para conquistas, para que a gente faça por merecer, para que a gente realmente tenha um estímulo não só no ganho, mas na conquista também, né? Na construção. E isso estrutura muito diferente todo esse psiquismo, tá? Então a estrutura emocional, ela é outra. Então a gente vê que é muito chocante, por exemplo, o brasileiro que vai para a Alemanha, porque ele não está acostumado a forma muito clara e direta que o alemão tem de te dizer não, de te dizer como as coisas têm que ser, de não se enredar, de não te dar esse alimento para que você
tenha essa sensação de recompensa. Então, o brasileiro ele é extremamente viciado. O povo brasileiro é um povo de vício, é vício em tudo, né? Porque, na verdade, nós somos muito mal educados nesse sentido. Somos muito estimulados a estarmos neste agravamento, né? Dessa nossa anatomia do vício. É como se a nossa anatomia do vício fosse criada já desde o berço, né? Então, é bem diferente. Sim, existem várias pessoas que se colocam, quanto menos eu sou mimado, quanto menos eu tenho facilidades, maior é a minha estrutura de resistência, de tolerância, portanto, menor o vício. Quanto mais estrutura de tolerância eu tenho, menos tendência ao vício eu vou ter. E a gente estava falando com o marido da Gleice, que ele é alemão mesmo, que estava com a gente lá, fez o passeio com a gente. E é bem isso, ele confirmou, tipo, eles não é que eles são maldosos nessa questão do alemão, interessante. Não é que ele é rude ou que ele tem prazer em te machucar, ou não, para ele... São frios, não. Ele só tá te falando a verdade, é isso, não tem outro caminho. Isso aqui tá mais ou menos. Você entrega um negócio pra ele e fala assim, nossa, mas isso aqui tá mais ou menos, né? Ai, meu Deus, deixa eu ligar pra minha amiga. A gente tava com um casal e a brasileira falou que, tipo, fazia comida e aí o cara... dá pra comer. Dá pra comer. Daí ela morria de chorar. Nossa, porque é o que ela queria, recompensa, né? Então morria de chorar, insensível e não sei o quê. Só que, gente, pra ver o nosso nível de agravamento, né? E aí teve uma outra pessoa também que passou em atendimento que falou a mesma coisa. Que ela morou um tempo na Alemanha antes de mudar para Londres. E ela falou, nossa, Londres foi a coisa mais difícil para mim. Porque no trabalho ninguém me elogiava, ninguém sei o que. Mas falava, Alemanha, né? Na Alemanha. É mais difícil. Depois ela foi para Londres. Mas na Alemanha ela falou que foi o período mais difícil porque ela passou exatamente por isso. Ninguém te elogia. Você não ganha, né? Você não ganha esses biscoitinhos, né? Que é essa estrutura da recompensa. Você tem que ir curando na isso. Depressão. Aí o que ela fez? Foi pra Londres. Amiga, aí você tem a amiga, né? Amiga, eu tô tão mal, tô triste, não sei o quê. Aí a amiga vai dar o colo. Então a gente continua, a gente não pega mais o colo da mãe, mas a gente continua pegando o colo das pessoas, e a gente não adquire. Se você for ver, é só porque você não aceitou a verdade, né? Porque o que você queria era uma recompensa, uma sensação. O outro não te entregou a sensação que você queria, você quase morre, né? E você passa a não gostar dessa pessoa. Então, para ver o nível de agravamento. E nessas, a gente pensando muito sobre o meu DNA também, eu falei, gente, eu não sou igual aos italianos e não sou igual aos espanhóis. Pai espanhol, mãe italiana, eu não posso, eu devo ter alguma mistura por aí. E aí fui vendo, os povos são mais altos, né? A gente tem a Alemanha, a Holanda, e realmente são bem mais altos. A média desse povo é de 1,73, eu estou bem acima da média, com 1,78. Então eu tenho que ter alguma coisa de um DNA desse povo alto. E aí foi muito claro para mim, quando eu cheguei na Alemanha, eu amei a Alemanha. Achei a Alemanha incrível, porque não tem firula, ninguém fica te olhando, as pessoas estão focadas, elas estão fazendo as coisas delas, não tem essa coisa de ficar enrolando, né? As coisas são diretas, e eu me senti super bem na Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, até alguém falou aí, né? E os alemães são os povos mais fiéis, né? Então foi que nem o Irineu que falou, eu estava na casa dele e falei, mas o alemão, você pode até demorar um tempo para conseguir, porque ele não faz questão de ficar te agradando, né? Fazer aquela sala que a gente fala. Porque para ele não faz sentido, né? Se ele consegue, dentro da verdade, da transparência, da clareza, vocês se afinizarem e ficarem amigos, você falou, se você tiver um amigo alemão, vai ser pro resto da vida. Esse cara, essa pessoa, é aquela pessoa que você sabe que você pode contar, porque ela não vai te deixar na mão. Então é diferente o jeito que a gente é amigo. No primeiro dia a gente já ama, já tá dormindo na casa de um, já tá dormindo na casa do outro, já aquela faixa. Já quer ganhar e quer dar, porque sabe que se eu dou, eu ganho, né? Todo esse esquema. E aí foi muito interessante pra mim, porque realmente eu entendi que no meu DNA tem muito disso, porque desde sempre, eu sempre fui
muito clara, muito verdadeira, as pessoas sempre se chocaram, me diziam como é que você consegue ter essa clareza, falar a verdade. Eu sempre fui seletiva, minha forma de pensar a educação dos filhos é muito diferente, eu entendo que a gente tem que dividir, que pai e mãe divide igual, que não tem essa de que o amor de mãe é maior do que o amor de pai, né? Que eu acho que as coisas precisam ser... E lá é assim, você anda na rua, tem muitos homens cuidando dos filhos, né? Eles também têm licença maternidade, quando a mãe ganha um bebê, de 6 meses no mínimo, o pai e a mãe. Então, porque é um povo que já pensa muito, né, em tudo isso. E essa estrutura, ela é muito boa, assim, para a questão emocional. Eu falei, bom, a gente recebe muito mesmo dessas informações do DNA, então para mim fez muito sentido. Corpo também, achei que tem um pouco a ver, só que eu não sou clarinha, eu sou negona. Então sempre eu fiquei meio em dúvida, assim, falei, gente, mas eu sou meio que escura, né, não sou clara. Eu tenho um pé na África, o Alan falou, não tem. Na África você não tem, não viaja. Então, o que a gente precisa refletir sobre isso? Até as escolhas que a gente faz de amizade, as pessoas que a gente se relaciona, que a gente acha extremamente difícil, as pessoas que a gente não gosta, por que a gente não gosta? Por que a gente se sente magoada? Por que a gente se sente rejeitada? Por que a gente acha que o outro não gosta da gente quando a gente não é paparicado, né? Por que a gente cria toda essa falsa realidade para que a gente viva essa falsidade e continue vivendo as sensações gostosas, inclusive nos relacionamentos? Por que a gente não aproveita um relacionamento para de fato olhar quais são as nossas questões que o outro está trazendo e a gente se edificar e se melhorar? Já que a nossa encarnação é muito rápida e a gente perde muito tempo nessa encarnação, né? Então, que escolhas eu faço? Por que eu acho difícil me relacionar? Porque todas as pessoas acham que eu sou difícil. E na verdade eu não sou difícil, eu só não entrego o que elas querem. Então, assim, clientes meus, pacientes, quando eles começam a surtar, a Vanessa vai dar risada que ela vai entrar nessa live, com certeza. Eles começam a surtar assim, eu tô muito mal, eu nunca fiquei tão mal, eu juro que eu nunca tive tão mal. Dessa vez é a pior. Dessa vez é a pior, sério. E aí vem o textão e os áudios intermináveis. Justificando por que pelo amor de Deus, eu ruim. preciso que você me atenda, porque eu estou muito mal. Eu fui até no cartório e consegui uma autenticação de que eu tô bem mal, olha aqui, ó. Bom, aí eu digo assim, então eu vou esperar você ficar bem. A hora que você ficar bem, eu vou te atender. Eu não vou te agravar mais. Eu não vou alimentar o seu circuito de recompensa. Não. Então eu dou um espaçamento gigante até que a pessoa volta e fala, no, agora eu tô bem. Fala, agora você tá bem? Então deixa eu sentir se você tá bem mesmo. Bom, então agora a gente pode pensar num atendimento. São pessoas que eu já venho atendendo, que ainda tem algumas que estão no processo de atendimento. Se meus amigos começam a surtar me pedindo atenção, eu não dou. Ex-marido, filho. Quando os meus filhos vêm fazendo crise existencial, eu falo, melhora, fica bem, resolve seu problema e depois você vem falar. Ou, não precisa disso, por aí a gente não vai. Se estabiliza, né? Eu falo pra vocês, se estabiliza. Na hora que vocês começam a surtar nos piripaque energéticos, se estabiliza. Estabiliza. E isso é muito importante da gente entender, que a gente nunca dá no momento que a pessoa tá fortalecendo, né, esse circuito, essa anatomia do vício. Por quê? Porque fica muito difícil você se relacionar com essa pessoa depois. Então nós que estamos tendo o privilégio de ter todo o estudo, a gente precisa mudar também a nossa atitude em relação à forma como a gente se coloca no mundo.
Porque a gente tem que contribuir de alguma maneira. E você pode ter certeza que essa pessoa vai te odiar. Você pode ter certeza que você não vai ganhar nenhuma recompensa por isso. Mas você tem que saber o que significa ser amigo. O que significa ser um terapeuta. O que significa ser um pai e uma mãe. Você tem que entender o que de fato é ajudar o outro. Para que a gente não não fique adquirindo karmas. E contribuindo para que o outro cada vez fique pior. Porque quando vocês não recebem resposta nossa, não significa que a gente não leu. É bem diferente. A gente lê tudo. Tudo que vocês mandam pra gente, a gente lê. Vocês podem ter certeza. Tá bom, Alana? Eu li suas mensagens que você me mandou. A gente lê. Só que a gente também precisa dar esse é um espaçamento que a gente precisa dar. Porque senão fica aquele monte de conversa fora que você joga para aliviar e dar um colo para a pessoa, sendo que não é o que ela precisa naquele momento. E, às vezes ela não pode receber imediato. Ela não pode associar recompensa com eu precisar ficar mal. Ela não pode associar atenção, carinho, amor com precisar ficar mal. Toda vez que a pessoa estiver mal, não é a hora de dar nada para ela. Né? E tenha certeza, pode confiar, que a pessoa tem toda a condição de se restabelecer. Até porque ela vai sair dali e ela vai procurar alguém que vai dar colo. Né? Certeza absoluta. E tem clientes meus, pacientes, que a mãe me manda mensagem. Tipo, pelo amor de Deus, é verdade agora, ela está muito mal. E eu penso, cara, se eu não tratar essa mãe, eu não consigo tratar esse filho. Não dá. Então você começa a ver que é algo que, putz, todos que estão dentro desse esquema precisam realmente curar. Tá bom? Então agora a gente vai ouvir vocês. E só para concluir também, ver se ajuda a responder a sua pergunta, Andressa, que você falou a coisa do exercício, né? No caso, práticas. Isso também funciona para a forma que é o que a gente falou esses tempos, né? De não usar a prática como uma válvula de escape, como um descarrego. Isso é interessante também. Para você também não gerar o vício no exercício, o vício nas suas práticas. Você não associar que quando você estiver mal, culpado, se sentindo uma bosta, na fossa, falar agora sim eu vou correr. Agora sim eu vou fazer aquele treino e vou me descabelar, vou fazer 2 horas de academia. Porque senão funciona do mesmo jeito. Aí você termina, óbvio que você vai ter uma melhora. Você gritou, socou o saco de pancada, se detonou, correu 20 km. Mas você precisou ficar mal para fazer isso. Exatamente. Ou se sentir mal para fazer isso. Ou se ver feia para fazer isso. Você precisou detonar sua imagem para ter que recompensar. E eu falei sobre isso no pacote, no atendimento, da quantidade de aumento das compulsões alimentares e de anorexia dentro da pandemia. Porque as pessoas começaram a não poder fazer exercícios em academia, não poder sair para fazer exercício. E o que elas usavam? O exercício elas usavam para quê? Para compensar. Para compensar o estar muito mal. Quando ela perdeu o compensar o estar muito mal, elas se agravaram severamente na anorexia. Só que por que elas ficaram tão mal de não conseguir fazer exercício fora de casa? Porque dentro de casa você pode fazer. Eu faço meus treinos dentro de casa a vida inteira. Quando entrou a pandemia, eu falei assim, a galera agora está começando a descobrir fazer exercício dentro de casa, eu já faço isso a vida inteira. Tipo, é muito simples. Eu nunca dependi de ter academia, de ter... Óbvio, quando você tá num lugar, tá num hotel, tá numa cidade que... Putz, tem um negocinho aqui, opa, vamos usar. É óbvio que a gente usa. Mas eu nunca dependi. Só que, qual que é a questão que as pessoas não se satisfazem de fazer dentro de casa? Porque dentro de casa não tem recompensa. Na academia, a amiga vê e fala, nossa amiga, você emagreceu, caramba, nossa, você tá assim, você tá assado. Aí... Eu me comparo com aquelas que estão pior. No externo, você continua alimentando todas as sensações viciantes. Então, você não está também
a prática pela prática, porque é óbvio que o exercício lhe dá um bem-estar e a ideia é essa, né? Você tá buscando sensações, né? Porque é um vício também. Só que a questão do vício que você falou, né? Mas e aí, como que faz, né? Se essa sensação é boa, eu não viciar com o exercício também, com a prática é saudável. Se você vai pela sensação só de ser boa, não é um problema. O problema é quando você vai, depois de ter criado toda a papagaiada de se sentir mal. É isso que a gente está explicando, essa a anatomia do vício. Quando eu preciso ir porque eu estou me sentindo mal, porque eu acho que o meu corpo tá feio, porque eu acho que eu perdi, porque eu comi demais, e aí eu engordei. Eu acho que agora eu tô... Então eu criei o sofrimento para ter uma recompensa depois, né? Então quando a gente faz isso, a gente tá pego nessa anatomia do vício. Entendeu? Faz sentido? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é aquilo que a gente falou, brigar para a relação sexual ficar mais gostosa. Discutir, brigar para quando voltar a amar mais a pessoa. E uma série de coisas que a gente faz. Ficar de castigo para quando eu sair do castigo achar que a vida é muito mais legal, né? Então a gente tem todo esse esquema o tempo inteiro que a gente não percebe, que vai vindo desde o berço, né? Desde o berço a gente vai criando. E quando a gente cria uma estrutura neural e a gente vai repetindo e usando isso muitas vezes, essas ligações elétricas, elas são muito rápidas. Você viu ontem que a gente precisa de 33 milésimos de segundo para disparar todo o circuito. Então, se a gente não quebra esse circuito a partir do princípio de perceber o que acontece, a gente fica fortalecendo cada vez mais rápido a gente dispara, né? E cria toda essa sensação. Então eu vou acordar me sentindo mal. Por quê? Porque eu disparei, eu não percebi que eu disparei, que eu tô entrando dentro desse circuito, porque eu preciso de novo da droga, que é a química que eu tô gerando. Que pode ser correr, pode ser fazer crossfit, fazer um exercício. Então assim, é isso que a gente tem que estar observando. Por que eu estou fazendo isso agora? Eu tô numa situação de precisar compensar algo ou não? Simplesmente estou indo porque eu vou fazer, porque é a minha rotina, eu gosto, é aquela manutenção, óbvio. Porque isso aí é o ideal. E como todas as práticas, o japamala, a meditação, a gente tem que, é aquilo que a gente falou para vocês, a prática, ela não serve como descarrego. Se você está muito desajustado no surto, não adianta fazer prática. Você tem que se alinhar para entrar na prática numa alta frequência, senão você também não vai ter da prática o melhor. Isso é maravilhoso, aí você vai ver as tradições milenares. Primeiro você se purifica, medita, respira, alivia, lê o que ler. Para de chorar, para de se sentir... Depois você entra na prática. Então, cara, você pensa, as tradições milenares são tão perfeitas, porque realmente o que eles fazem é por um propósito de edificação e cura. Eles entendem esse sistema de mente muito bem. Isso a gente está falando de milhares de anos, né? Quando a gente vê as tradições, são de 5.000 anos atrás. E eles já compreendiam tudo isso, né? Por que a gente perdeu, né, essas informações que estão aí, na verdade? Ou por que a gente não se interessou por elas também? Porque a nossa vibração, ela não tem interesse nisso, ela tem interesse em ter sensações que possam gerar insatisfação para depois ter recompensa, né? E a gente já encarna com isso. Então, é super importante a gente entender isso. Eu acho que ontem a gente teve um dia maravilhoso, muito enriquecedor, para a gente conseguir realmente quebrar os vícios, né? E as compulsões. Compreender o que starta é muito importante. A gente viu que transtorno de impulso é startado por pressão, que a gente está vivendo, por algo que gera uma pressão muito grande, e que compulsão é diferente, os caminhos são diferentes. Então, para a gente entender como curar,
é preciso também identificar se eu estou na compulsão ou se eu estou num transtorno de impulso, né? Então, entender se o estímulo ele vai ser positivo ou negativo. Porque não importa, você pode usar estímulos positivos para continuar no vício ou estímulos negativos para continuar no vício. E a falsa sensação é de que me faz bem quando o estímulo é positivo, então eu não paro. Eu vou e vou e vou e vou, e quando o estímulo é negativo, eu entro na culpa, no arrependimento, numa série de coisas, me faz muito mal, mas eu starto também todo o circuito, né? Então, das duas formas é difícil de sair. Então, tudo isso é importante da gente ver. Eu vou desligar a live, sentir de transmitir um pouquinho para vocês. Vocês estão pedindo demais para transmitir um pouco dos cursos. Como a gente tem criado bastante conteúdo complementar aos cursos, eu tenho feito menos live, né? Mas é diferente, né? A gente vê o conteúdo lido e transmitido de forma oral, óbvio, porque a energia chega de uma forma diferente. Mas é isso. Vamos curar. Vamos curar. Beijos, gente. Vai ficar gravado. Tem bastante gente aí? Tem. Olha. Tá uma galera. Saudade das lives. Saudade mesmo. Muita gente na live. Amo vocês. Beijos. Beijos.